Você já sonhou em trabalhar viajando pelo mundo? Pois é, o entrevistado de hoje, ele realizou esse sonho. A gente recebe no episódio aqui, no Papo na Boa Vista, o professor Rafa Moreira. Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Eu comecei brincando aqui, dizendo que você viajou o mundo, e não é no sentido figurativo, assim, literal da palavra. Não. Você passou boa parte da sua vida conhecendo culturas, viajando o mundo. Conta um pouco pra gente a tua história, Rafa. Eu comecei a trabalhar cedo e sempre tive a vontade de viajar. Sempre foi uma coisa para mim muito grande, essa motivação de querer viajar. E eu comecei a estudar inglês com 15 anos, né? Muita gente até acha que foi antes, mas eu comecei com 15 e com 17 eu já dava aula. E a minha intenção era conseguir viajar. Nem que fosse para os Estados Unidos para trabalhar, um subemprego, aquela coisa toda. Eu tinha aquela loucura. E aí eu comecei a dar aula de inglês. Minha família nunca teve condições de me proporcionar essas viagens, então eu disse, não, eu preciso ir atrás. E eu comecei a ensinar. Mas aí ensinar é uma vida bem dura. É uma arte primeiro. É prazeroso demais. É muito linda a profissão, mas assim, a gente sabe que em questão de renda a gente realmente sofre bastante. E aí comecei a trabalhar e tudo, e eu sentia que, poxa, do jeito que tá, eu não vou conseguir. Eu vou precisar de fazer alguma coisa a mais. E aí, quando foi em 2007, eu disse... Aí, conversando com uma amiga minha, ela falou, você já pensou em ser comissário de bordo? Eu disse, não, nunca passou pela minha cabeça. Então, arracha pra cima e aí segue comigo, né? Exato, pois é. Aí, na época, eu não tinha isso, né? Mas hoje seria isso. E aí, eu disse, poxa, nunca pensei. Mas ela disse assim, não, porque, olha, só precisa de saber inglês, você já sabe, e ter a idade adequada. Eu falei, poxa, pode ser. E aí eu fui começar a pesquisar o que era, como é que eu me preparava para ser comissário, aquela coisa toda. E aí tinha uma promessa de salário mais ou menos de o dobro, ou quase 3 vezes mais do que eu ganhava na época. Eu falei, então eu vou conseguir realizar meu sonho, além de eu vou poder viajar e tal, e ganhar um dinheiro a mais. E eu estava muito cansado da profissão de professor, escola, pré-escola, aquela coisa toda. Eu disse, não, vamos fazer. E aí eu descobri que no Brasil a gente precisava fazer um curso antes. E aí eu fiz o curso, dura mais ou menos uns 3 meses. E aí eu fiz a prova da ANAC, passei, tirei a minha licença e agora vamos pedir demissão do meu emprego, a loucura da pessoa. E aí pedi demissão do emprego e fui para São Paulo. Eu disse, não, lá eu vou fazer seleção nas empresas aéreas e na época eu fiz seleção nas 3 maiores empresas da época que tinha, né, em São Paulo, e eu passei nas 3. Só que o processo de seleção, eu não sei como é que está hoje, mas na época eram 3 fases. A primeira fase era a dinâmica de grupo, a segunda fase era a entrevista individual, e a terceira fase era exames médicos, aquela coisa toda, então você já estava meio que aprovado. E aí eu comecei, fazia a primeira fase de uma, primeira fase da outra, segunda fase. Aí nesse meio tempo, um amigo meu falou, Rafa, tem uma empresa aérea do Oriente Médio que está fazendo seleção aqui no Brasil. E eles vão estar aqui em São Paulo no final de semana que vem. Aí eu disse, tá, mas o máximo que pode acontecer é você não conseguir. Aí eu disse, tá, tudo bem, estava em São Paulo, não estava trabalhando, esperando a resposta, eu disse, vou. Aí da onde é essa empresa? Não, é de Dubai. Na época, hoje em dia a gente sabe que Dubai é Dubai, mas na época ninguém sabia. Então quando eu falei para minha família, olha, tem uma empresa de Dubai, meu Deus, é árabe, já imaginando que era faixa de Gaza, algo assim. Terrorismo, você vai morrer, aquela coisa toda e tal. Dubai não tinha a fama aqui no Brasil que eles têm hoje. E aí eu falei, tá, vou fazer a seleção. Aí fui, eram 330 pessoas no primeiro dia. E aí eu fiz a seleção, a primeira parte, aí passei. Sei que no fim, todas as fases sobraram 13 pessoas das 330 e eu consegui ficar. E eu tive que dizer não para as empresas brasileiras, porque eu estava Aí já começou a crescer a vontade de ir para lá. A missão era maior. Eu falei, em trabalhar no Brasil e trabalhar fora, eu vou viajar muito mais fora do que aqui. Aí eu tive que dizer não para as outras empresas e morrendo, porque eu disse, meu Deus, se eles não me aceitarem lá, eu já perdi tudo aqui. Então foi muito assim, tipo, apostar todas as minhas fichas, né? Eu tive que pedir demissão aqui em Recife, fui para São Paulo, tive que dizer não para as empresas esperando a outra. Graças a Deus a outra me contratou, me chamou e eu fui para lá, em 2008. E aí, nesse período, foram 4 anos morando em Dubai? 4 anos morando em Dubai. Como é que foi essa experiência? Rapaz, no começo, assim, foi um pouco... Eu cheguei lá numa fase relativamente boa por conta do clima, porque eu cheguei em fevereiro, no meio do inverno de lá, então era legal, era tipo 16 graus durante a noite, né, 17, 18 durante o dia, então assim, tava uma temperatura agradável e tudo. Então eu cheguei nessa época
E o choque cultural para mim foi muito grande. Primeiro que eu nunca tinha saído do Brasil, né? A minha primeira viagem de avião foi justamente para São Paulo quando eu fui fazer minhas seleções. Então assim, eu não tinha essas experiências todas de nada. Eu era muito verdinho em relação a tudo. Então quando eu cheguei no aeroporto, que eu vi aquele monte de gente assim, né? Primeiro com as vestimentas árabes, depois eu vi muita gente que era do Paquistão, da Índia, com aquelas roupas todas. Eu não sabia quem era quem, da onde era o povo e aquela... Sabe, muita informação junto, eu fiquei meio assim, acuado, mas vamos seguindo. E aí eu acho que o impacto inicial foi muito forte por conta das diferenças culturais. Assim, aqui em Recife a gente não é tão cosmopolita como, por exemplo, São Paulo. Em São Paulo você vê árabes, você vê muito japonês, você vê... Então assim, você tem um certo contato com mais... Outras culturas, Isso. Né? Lá, aqui em Recife, não. Então, para mim, quando eu cheguei lá, foi assim, muita coisa, sabe? Muito africano, muita gente das Filipinas, muita gente, sabe, da Europa. E eu fiquei meio assim, então no começo foi meio impactante, mas foi positivo, né? E acho que uma coisa legal a dizer é que o tempo que você leva para se adaptar lá é bem mais rápido e bem mais fácil do que o tempo que você leva para se adaptar quando você volta para o Brasil. Por incrível que pareça. Caramba. Você volta para a sua cultura, para o seu país, para a sua família, mas o tempo de adaptação é bem maior. Lá o inglês não é a principal língua, mas é muito falado por lá por conta das negociações, do mercado e tal, enfim. Mas como é que foi a adaptação com a língua local? Ou não teve adaptação, não teve condições de tentar falar árabe ou algo do tipo? Hoje em dia acho que eu já perdi muita coisa, porque eu não tenho contato, né? Língua é a coisa, você precisa estar em contato para você poder manter. Então assim, eu aprendi a me comunicar em algumas coisas, em algumas situações. Escrever também não é demais, né? Eu até olhava, assim, arriscava algumas coisas, mas eu sabia, por exemplo, algumas coisas, porque tudo pra gente vinha árabe e inglês. Então meio que você já memoriza algumas coisas, mas assim, de eu pegar um texto para ler, não, sem chances. E aí, quando eu cheguei, na verdade eles anunciam oficialmente que o Dubai tem 2 línguas oficiais, que é o inglês e o árabe, né? Mas claro, os locais falam árabe como primeira língua, só que, só para você ter uma ideia, os locais lá são 20% da população, 80% é de estrangeiro. Então, inglês não mais tem como falado. Não ser, né? Ali é uma região muito atípica, assim, né? Porque as pessoas acham, inclusive, que, por exemplo, Dubai é um país enorme e tal, na verdade, Dubai é pequeno, ele integra ali aquela região dos Emirados Árabes, né? Que são 7 locais ali e que fazem toda essa diferença cultural que existe naquela área ali do Oriente Médio. E como é que era assim? Tu conseguia viajar por outros países ali, conhecer também aquelas culturas? Existe de fato um choque cultural muito diferente entre eles ali? Porque assim, acho que a nomenclatura é uma coisa que diferencia muito pra gente, porque todo mundo perguntava, Dubai é uma cidade? Não. Dubai é um país? Não. Dubai é um emirado, né? Como você falou, são 7 emirados juntos, e aí o nome do país é os Emirados Árabes Unidos. Então, quando você vai, por exemplo, dali meia hora de voo, você está no Catar. Então, por exemplo, Catar e Dubai, eles têm uma cultura muito próxima, porque assim, são árabes muçulmanos também. Então, assim, é muito próximo. O Catar, na época, ele era menos cosmopolita do que Dubai. Então, assim, eles eram um pouco mais rígidos com algumas coisas. Dubai não tinha como ser muito rígido com tudo, porque 80% da população não é local. Então, não tem como você segurar tudo, né? Mas, por exemplo, dali para o Irã, é muito diferente. A Arábia Saudita, bem mais fechados e tudo. Apesar da cultura serem muçulmanos e tudo, mas eu acho que pela questão da quantidade de estrangeiros que tem, né, Dubai era mais aberto. Eu não sei realmente hoje, né, 10 anos se passaram, não sei como é que está a situação hoje em dia dos outros países em volta, mas Dubai era mais assim aberto, mais cosmopolita dos países que... Tu falou desse choque quando chegou por lá e viu as diferentes culturas e tal, mas além dessa, qual foi assim as tuas primeiras impressões quando tu viu aquela riqueza toda e pensar assim, como eu sou liso ou algo do tipo assim? eu, na verdade, quando eu cheguei lá, Dubai não era o que é hoje. Mas já era alguma coisa. Sim, já era alguma coisa. Você vê assim, a avenida principal, que hoje está muito diferente. Eu cheguei aí alguns anos depois e eu falei, meu Deus, lá todo mundo fala que é um canteiro de obra. É assim, o sheik decide fazer um viaduto aqui. Semana que vem, se ele achou esse viaduto não tá legal,
Então ele destrói o viaduto todinho e na semana que vem já tem um outro viaduto para outro lado. É uma coisa absurda. Você dirige num mês, no outro mês quando você vai dirigir já mudou tudo. Porque tudo cresce. E como eles têm muito espaço de deserto, então eles vão começando a popular o deserto, né? E é assim que o país vai crescendo. Eles vão também mudando a configuração do local, né? Porque assim, tudo que você constrói no deserto é mais complicado. E lá eles conseguem criar lagos artificiais e por aí vai. Não só isso, mas também aterrar o oceano, né? Porque eles fazem isso. Eles fazem, lá tem as palmeiras, que são condomínios que são foram feitos de aterramento do oceano. Então, quando eu cheguei lá, estava começando a construir. Hoje já está tudo pronto. Então, tinham umas escavadeiras que jogavam a areia do continente para o oceano para começar a aterrar, para daí eles construírem um condomínio em cima. Então, para você ter uma ideia né, do que é. Mas eu fiquei muito assim maravilhado com a arquitetura do lugar, porque assim são prédios que você é prédio inclinado, é prédio circular, é prédio com a coisa caindo, é tudo espelhado, muita coisa de ouro, muita coisa dourada, era muita variedade assim. Para mim foi um impacto muito grande e eu acho que assim, você no começo leva, acho que, sei lá, pelo menos uns 2 meses para você se adaptar que você mora ali. Porque até então, quando eu cheguei no prédio que eu ia morar, eu fiz assim, eu vou morar aqui, aí o rapaz disse, pode descer. Aí eu, tá certo. Aí entrei no prédio, quando eu entrei no meu apartamento, que a empresa dá um apartamento para você, acho que o apartamento devia ter uns, sei lá, pelo menos uns 200 metros quadrados. Caramba. Era uma cozinha imensa, era uma sala imensa. E aí eu disse, meu Deus do céu. Vai faltar dinheiro para comprar móvel para isso tudo. Não, o apartamento já é imobiliado. Você não paga água, você não paga luz, você não paga moradia, condomínio que já está tudo feito e o apartamento já está todo mobiliado. Lembrou que era só a limpeza, né? Aí para você limpar 200 metros quadrados é muita coisa. Ô Rafa, e conta pra gente assim, teve esse choque cultural, claro, quando você chegou lá. E como é que é o país? Porque pra gente é algo tão distante, a gente vê sempre a riqueza de lá, a arquitetura, como você se refere, essa coisa bem... megalomaníaca. Assim, né? Mas existe pobreza, por exemplo, lá? Ela é visível aos olhos, ela fica escondida? Isso é uma coisa assim que eu acho até que fica meio um tabu para muita gente conversar sobre isso. Na época, quando eu voltei, muita gente me perguntou e tal, e eu falava, gente, você não vai encontrar moradores de rua, porque é contra a lei. Se a polícia vê alguém dormindo na rua, você é abordado pela polícia e vai se descobrir por que você está aí. Né? Não pode. Mas você vai ter bairros que são de pessoas, assim, de trabalhadores. E aí, realmente, a moradia deles lógico, não é uma favela porque não tem, mas é um prédio com a situação bem precária e que, assim, eles são trazidos dos países deles, por exemplo, Índia, Paquistão, Bangladesh, que são países super pobres, e aí eles utilizam essa mão de obra para construção civil. Então, só para vocês terem uma ideia, na época era assim, eles moravam num apartamento, por exemplo, num quarto tinham 4 beliches, então 4 vezes 2, 8 camas. Então, naquele quarto dormiam 16 pessoas. As torres gêmeas aqui, então, no caso, né? É quase isso. Aí dorme 8 pessoas e enquanto 8 pessoas dormem, as outras 8 trabalham 12 horas. E aí eles acabam 12 horas lá, voltam para aquelas camas que os outros já estão saindo para ir trabalhar. Então, 24 horas o país sendo construído por eles, né? Eles não têm folga, eles trabalham 2 anos consecutivos, sem final de semana, sem folga semanal, é direto, 12 horas por dia. Caramba. E ele só tem folga a cada 2 anos, ele tem 2 meses nos países deles. Então eles recebem uma passagem de avião para voltar, geralmente Índia, Paquistão, Bangladesh ou Sri Lanka. Eles passam 2 meses no país deles. Isso eu estou te falando que era 10 anos atrás. Eu não sei se as leis trabalhistas mudaram e tal, mas na minha época era assim. Então, para mim, era uma coisa muito análoga à escravidão. Sabe, você trabalhar 7 dias por semana, 2 anos sem folga, sabe? Para mim era muito. E isso não só para a construção civil, por exemplo, os taxistas também, que vinham muitas vezes da Índia também, do Egito até, muita gente do Egito ia trabalhar como taxista. E eu peguei uma vez um taxista que estava com o dedo inchado, com a unha inflamada, e eu disse, mas por que o senhor não vai no médico? Ele disse, eu não posso, porque a gente não pode ficar doente. Eu disse, como assim não pode ficar doente? Não pode. Porque se eu ficar doente, pode ser que eu seja mandado embora, eu perca meu contrato.
E eu disse, não, pelo amor de Deus, vamos parar no hospital, como se você estivesse me levando, eu fico pagando a corrida e você vai no médico, porque, né, eu não ia conseguir sair do táxi e deixar aquele rapaz daquele jeito. Então, assim, eu achava aquilo muito desumano, sabe? E isso tudo é escondido dos olhos de todo mundo, né? Eles têm lá o maior prédio do mundo, que é o Burj Al Arab. Então, na construção, foram assim centenas de mortes de trabalhadores, assim como no Catar também teve, eu acho que você deve ter ouvido falar. E assim, são pessoas que são invisibilizadas, sabe? Eles são, eu acho que são utilizados para um trabalho muito... Lógico que no país deles a miséria é tão grande que aquilo ali para eles é a salvação. Mas a gente comparando a nossa realidade, era uma coisa assim muito triste para mim ver essa disparidade, sabe? Eu saí do meu país com a residência já tudo certo, com todo o conforto e tudo para ir ser comissário. Ele saiu do país dele para dormir naquela condição, trabalhar 12 horas, 2 anos para ter folga de 2 meses a cada 2 anos. Era assim, era bem... Isso é uma coisa que quando eu descobri isso, foi quando eu comecei a me desencantar do país e eu comecei a querer vir embora. Porque eu disse, poxa, para a gente aqui existir tem que ter eles. E eu achava desumano, sabe? Além dos Emirados, você também passeou um bocadinho aí pelo mundo, né? Sim. Foram mais de 30 países. Qual foi o que mais te impressionou, assim, além dos Emirados? Qual foi o maior perrengue nessa história toda aí? Qual foi a maior diferença cultural? Como é que foi? Eu acho que a maior diferença cultural foi realmente Dubai. Foi assim, os países árabes, eles realmente me chocaram um pouco no começo, pela aquela questão a vestimenta e a religião deles é muito... A gente tem a vida social e a gente também é religioso. Ou não, né? Lá não. Você nasce entranhado na religião. Então, assim, tudo para você é a religião. Então, o meu trabalho, a gente para o trabalho no horário da oração para todo mundo poder orar. Então, assim, tudo deles a religião é tudo. As outras coisas estão dentro, elas não andam em paralelo, é tudo englobado na religião. Isso para mim era novo, né? Então, para mim, a coisa mais assim que me chamou, o choque maior foi essa questão dos muçulmanos, mas de países assim que eu gostei muito de visitar, eu não consigo dizer que eu tenho um assim que mais assim, meu segundo voo foi para a Grécia. Então eu tinha acabado de sair do Brasil, fui para lá, uma semana depois que terminou meu treinamento, eu estava na Grécia, aí desci em Atenas, aí quando eu cheguei lá, que eu fui para o Acrópolis, assim, eu fiquei... Porque você via aquilo ali em livro de geografia e história, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia colocar os meus pés ali, que eu ia poder estar tirando foto, aquela coisa toda. Então assim, a Grécia me encantou muito, por conta de todas as ruínas e tudo aquilo ali, aqueles monumentos todos. Mas eu gostava muito de viajar para a Tailândia. Assim, um país que é relativamente pobre, mas eu acho que eles são tão acolhedores, que aquilo me encantava bastante. Então, quando eu chegava lá, tudo era muito barato. Então, acho que eu me aproximava um pouco da realidade do Brasil. Assim, eu andava na rua, tinha os mercados populares, a gente comprava fruta muito doce, assim, sabe? Porque em Dubai tudo era exportado, tudo importado. Então, eles importavam banana, fruta, então tudo vinha com muito agrotóxico, muito químico, aquela coisa toda. E nada fresquinho, né? Nada, sempre. Exato, porque você compra uma banana que veio num avião de tal país para lá, não é uma banana que foi colhida no pé semana passada e está para vender na calçada. Na Tailândia, por exemplo. Uma manga na Tailândia era maravilhoso, né? Então, eu gostava muito, né? E país assim que me fez dizer assim, poxa, a civilização, assim, a sociedade consegue evoluir, foi quando eu fui para a Austrália e para o Canadá. Por quê? Porque... Fala só mais um pouquinho perto. Fala. Porque... Primeiro, que quando a gente chegou no voo, a gente servia caviar na primeira classe. Caviar, você sabe que é ova de tubarão. Sim, sim. Então, primeira coisa que o pessoal dizia, pode começar a tirar o caviar do avião. Eu disse, mas por que vai tirar o caviar do avião? Porque na Austrália é proibido. Não pode. E aí eu falei, nossa, eles são muito voltados para o meio ambiente. Assim, muita preocupação com o planeta, sabe? É uma coisa assim fora do comum. Eu nunca vi, né, um país assim que se preocupasse tanto. Então, quando eu cheguei lá, era aquela coisa de você realmente não joga no chão porque vai entupir as galerias e vai sujar. E se eu ver um lixo no chão, muito embora não tenha sido eu vou pegar.
sabe? Ah, não pode fazer isso, não pode. Por quê? Porque isso aqui vai soltar determinado gás que polui o ambiente. E eu falava assim, meu Deus, né? A gente não se preocupa com isso aqui no Brasil, sendo muito honesto. Pouquíssimas pessoas, infelizmente, se preocupam com isso. Então, para mim, foi uma coisa assim, sabe? Bem... E eles fecham tudo 5 horas da tarde. E eu dizia, meu Deus, que coisa mais atrasada e tal. Aí o rapaz chegou para mim e disse, não, você precisa viver. Se as lojas fecham 10 horas da noite, quem trabalha na loja vai viver em que momento? E eu parei assim e disse, poxa, a gente tem aquela cabeça de que precisa trabalhar e tem que trabalhar e aquela coisa, ou seja, o ser humano não vive, né? Na nossa realidade aqui, lá eles não, 5 horas da tarde tudo começa a fechar, as pessoas vão para as suas famílias, vão para os restaurantes, vão viver, vão aproveitar. E eu dizia, meu Deus, isso faz muito sentido, sabe? Coisa que eu nunca tinha visto. E uma realidade muito parecida foi no Canadá, mas lá no inverno é muito frio, então assim, para mim era uma coisa que ia, né, eu não gostava muito de ir por conta do frio lá, que era muito intenso, mas a Austrália já era um clima mais tropical, parecido com o nosso do Brasil, então por isso que eu gostei muito. Qual foi o maior perrengue assim nesses países que você já viveu? Você se refere à situação de voo ou à situação de... Não, no país. No voo a gente vai falar sobre o voo daqui a pouco. Algumas, né? Eu fui para Nigéria, para Lagos, na Nigéria, e eles estavam, eu acho que é uma espécie de guerra civil. Então, a gente saiu, quando a gente chegou, primeiro que a recomendação era não saia do hotel. Aí eu, não, mas eu vou sair, eu vou para um país novo, eu não vou sair do hotel, mas não tem nem perigo. E aí quando a gente chegou no aeroporto, que a gente entrou no ônibus para sair do aeroporto para o hotel, aí veio um tanque de guerra atrás da gente. Cartão de visitas. Escoltando a gente. Disse assim, mas por que esse tanque? É para escoltar a gente. Eu disse, a gente? Eu disse, pois é. E eu, meu Deus do céu. Então, assim, era uma coisa, eu ainda saí, mas porque eu sou teimoso. Mas, assim, foi bem impactante aquilo, de você ver tanques de guerra no meio da rua e tudo, foi bem chocante para mim, né? Isso. E acho que uma outra coisa foi, na Tailândia, eles tiveram um momento de uma bipolarização muito forte política, como a gente está vivendo agora. Eles tiveram que lá, o partido, se eu não me engano, é vermelho e amarelo, assim, os partidos que são, né, que são opostos. E teve uma revolução muito grande por conta disso. E assim, na cidade estava uma loucura. E a gente chegou, então a gente passou, tipo, era para demorar meia hora para chegar no aeroporto, a gente demorou, tipo, sei lá, 2 horas e meia. Enfim, e ficamos todos presos, porque não podia sair, porque estava tendo violência na rua, aquela coisa toda. Para mim foi uma coisa chocante também. Foi assim, como é que era para você encarar algumas situações? Você falou aí sobre chegar na Grécia e nunca imaginar. Teve, de fato, algum desses países assim, você imaginou nunca estar lá, nunca pisar, nunca experimentar aquela cultura e de repente estar ali apaixonado pela cultura? Eu acho que foi a Tailândia mesmo, como eu tinha falado, assim, ela me encantou. Eu nunca imaginei, eu poderia ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para qualquer lugar, mas a Tailândia eu não me imaginei indo para lá. Então, quando eu cheguei lá, que vi aquela coisa assim tão, sabe, tão acolhedora, um país tão legal e as pessoas tão abertas a tudo, e eu não sei, eu senti uma coisa diferente ali, eu não consigo explicar muito bem. O pessoal dizia, você vai para Bangkok e voa. Eita, que legal. Então, assim, não era só eu. A maioria dos comissários também tinha essa sensação. Poxa, vamos para Bangkok. Então, era uma coisa legal demais, assim. Mas, fora esse, teve Singapura. Singapura, eu sempre ouvia que era um país muito evoluído, desenvolvido, aquela coisa toda, mas nunca me imaginei indo para lá. Então, quando eu cheguei em Singapura, que eu vi toda aquela organização e aquela limpeza, sabe, eu falei, uau, realmente, assim, aqui funcionam as coisas, né? E que é interessante que ele fica em meio a países que não são tão ricos assim, né? Exato. Fica ali próximo ao Laos, Tailândia e tal, quando você vai ver, é um país que, de fato, ele é muito desenvolvido ali e chama bem atenção por conta disso também, né? E eles têm umas construções assim também. Eles não são tão megalomaníacos quanto os árabes, mas eles também têm muita coisa assim. Tem um teleférico que corta a cidade toda, assim. Então você vai... Aí a estação do teleférico, ela é no meio dos prédios. Então, num prédio, imagina um prédio, aí tem um buraco no meio que eles fazem para o teleférico passar ali. Então, a estação do teleférico é dentro do prédio. É muita, assim, talvez eu falando assim, você não tenha a dimensão da loucura que isso é, mas, né, assim, é o transporte público e aí você vai terminando aquilo ali, você
descamba numa ilha, é uma ilha meio que artificial, mas que é tipo um parque aquático, com um monte de coisa, assim. É muito louco. Eu não sei se você vivenciou isso, assim, em algum momento, mas já teve alguma situação de você precisar dizer que era brasileiro? E como é que foi a reação das pessoas ao saberem que você era daqui? Já. A gente chegou no Egito. E o Egito, ele é conhecido por ter muito problema na questão da imigração para muitos países. Então, assim, os comissários, até para a gente, né, até para os comissários, era um processo para passar no aeroporto. E aí, como a gente era de empresa árabe, eles supunham que a maioria das pessoas ali eram de países árabes, ou, né, só que não era. A gente trabalhava numa empresa com mais de 170 nacionalidades. Então, né? E aí, quando chegava no aeroporto no Egito, todo mundo ficava para passaporte, entrevista, aquela coisa toda. E eu descobri que se você é brasileiro, você entra sem fazer nada. Então, pra mim, quando eu chegava no Egito, uma coisa assim, eu sou brasileiro, aí pode passar. Eu passava na frente de todo mundo olhava pra mim assim e dizia, mas por quê? Eu disse, eu não sei, eu acho que o acordo bilateral que o Brasil tem com o Egito, até hoje eu não sei qual é realmente a história, mas assim, a gente entra no Egito sem precisar fazer nada. Chega a ficar orgulhoso, né, de ser brasileiro. Eu dizia, poxa, sou brasileiro. E aí eu sempre tive orgulho de ser do meu país, mas assim, ali naquela situação específica era muito boa. E até morando em Dubai, eu passei alguns perrengues assim, por exemplo, sei lá, perrengue que a gente passava, geralmente os brasileiros quando passavam por alguma coisa nos países árabes, eles são muito fissurados em futebol, muito mesmo. Então assim, quando a gente chegar, sei lá, você tá parado no trânsito e aí você tá esperando para estacionar, você tá num local ali que você não pode ficar, né? E de repente a polícia chega para conversar com você. Eles não usam armas, a polícia lá não tem arma, então eles chegam bem na boa assim para conversar, mas você sabe que você tá errado, né? Então aí você fica, por que eu vou fazer? Eu não quero sair daqui porque eu vou perder a vaga quando a pessoa sai, mas eu não posso ficar aqui. E aí eu lembro de uma vez que eu tava sem cinto de segurança, porque eu tinha tirado, tava parado, aí o policial chegou para conversar comigo, e aí ele disse, você não pode ficar aqui, você não pode ficar sem cinto, e eu todo errado, eu disse, tá. Aí eu fiz assim, poxa, mas é fogo, né, porque no Brasil eu sabia que eu ia tocar sabe? Aí ele, Brasil! Aí eu falei, sou brasileiro. Aí pegava o celular, eu tinha foto com o Neymar, foto com um monte de jogador de futebol. Eu conheço. Aí ele, e aí parece que todo o problema ia pelo ralo. Então, assim, pra mim, tem algumas horas que utilizar o nome do Brasil era uma coisa muito boa. Essa me salvou. Então, ou seja, na verdade, o que vocês fazem ao tirar foto com o famoso e tal, não é tietar, é apenas criar álibis para você conseguir se livrar de situações mais complicadas. Veja que é estratégia isso. É uma estratégia, muito importante. Então, assim, a minha foto com o Neymar... Jeitinho brasileiro, pois é. A minha foto com o Neymar era, assim, uma das primeiras da galeria, porque quando tinha alguma situação, eu... E aí... Era o destaque do Instagram, ele fica travado sempre. Pois é, e aí assim, é bem isso. Ô Rafa, e aí tu ficou durante quantos anos trabalhando como comissário lá fora, depois veio pra cá, foram quantos anos ao todo? Foi 4, passei 4 anos fora, e quando eu voltei eu ainda pensei em continuar a voar aqui, mas aí... Assim, voar em si é um trabalho que nunca foi meu sonho. Que a maioria das pessoas, quando começa a ser comissário de bordo, ela tem aquele desejo absurdo de meu Deus, eu tenho um sonho de voar, eu quero voar, é meu sonho, meu desejo. Nunca foi o meu. Eu fui porque eu queria trabalhar numa empresa que me desse um salário legal e que eu pudesse viajar e conhecer o mundo. Então aquilo ali foi meio que casou com o que eu precisava e eu fui. Mas não era meu desejo de profissão. Então, quando eu voltei, eu disse, se eu já não estou, né? Você tem alguns impactos no corpo. Porque você fica, a pressurização, aí você despressuriza, o corpo incha, o corpo desincha, o cabelo começa a cair, você tem ressecamento das cavidades do corpo, então o nariz sangra, a boca corta, enfim. Você tem muitos problemas de saúde por conta da diferença de fuso horário. Você viaja, por exemplo, para a Austrália, era 7 horas à frente no fuso horário. Quando voltava, você passa tipo 2, 3 dias doente. Como se você tivesse com uma virose muito séria, você tem febre, dor de cabeça, dor no corpo, um sono que você não consegue controlar. E isso, ao longo dos anos, vai acabando com você. Ou seja, a gente não tem ideia de quanto um comissário sofre, né? Exato. Acho que ele tá ali só fazendo dancinha no TikTok, informando, não sei o que e tal. Mas não é. E tem sofrimento todo muito, é um impacto trás. Muito forte no corpo. Pois é, e para a mulher, assim, as minhas amigas diziam muito, até pela questão hormonal que as mulheres têm mensalmente e tudo, para as mulheres que desejam ter filho e tudo, é todo uma, sabe, é complexo.
E aí você ficou durante esse tempo, mas com certeza vivenciou muita coisa dentro do avião. Sim. Teve muito perrengue? Teve, assim, alguns. Eu lembro que o mais, assim, forte que eu vivi, que eu presenciei, foi um que a gente estava voando de Sydney, na Austrália, para Nova Zelândia, Auckland. É um voozinho de 2 horas e meia, bem rapidinho. Mas, eu não sei se você sabe, quando você sai do continente, que você pega o oceano, geralmente tem uma turbulência muito forte. Né, por conta da pressão atmosférica também. Então, tanto quando você sai do continente para você entrar na água, quanto para você sair da água para entrar no continente, vai existir uma trepidação forte, uma turbulência forte. Então, na Austrália, a gente saía de Sydney, já ia para o oceano. Então, já tinha uma turbulência forte. E 2 horas depois, a gente já estava na Nova Zelândia, que também tinha uma turbulência forte. E aquela área de lá, ela tem muitos ventos, o clima é bem, né, dependendo da época do ano, fica bem intenso. Tempestades e tudo. Então, quando a gente foi chegando na Nova Zelândia, eu comecei a sentir que nessa época a gente já voava o 380, que é aquele avião de 2 andares, que cabe, sei lá, 527 pessoas dentro. Eram 2 andares, né? Então, assim, era um avião muito grande. Eu não sei como é que está hoje, mas até então era o maior da aviação. E aí, aquele avião, para ele trepidar, era difícil, porque como ele era muito grande, a gente não sentia impacto fácil. Quando o avião é menorzinho, você sente mais. Então, quanto maior ele for, menos você sente. E eu estava sentindo bastante naquele dia. Eu disse, meu Deus, alguma coisa está errada. E eu vi que estava uma tempestade lá fora, estava chovendo, eu disse, deve ser a tempestade. Então, a gente tentou pousar. E aí, quando estava chegando perto do chão, muito balanço, aquela coisa, todos os passageiros, tudo, né, nervoso. E aí, a gente subiu, voltou, arremeteu. E eu disse, que estranho. Eu era o chefe do voo no dia. Eu disse, meu, que estranho. Aí, fiquei esperando a ligação do piloto. Aí, ele não ligou. Aí eu, tá... Então, deve ter sido a tempestade, vamos tentar de novo. Aí, na segunda vez, a gente chegou, foi se aproximando e parece que a turbulência foi mais forte dessa vez. E a gente, mais uma vez, arremeteu. Não conseguiu pousar. Já começa a ficar tenso. Eu digo, não, alguma coisa está errada. E aí eu pensei, não, a tempestade está muito forte. Mas, coisas que só a gente sabe, os passageiros não sabem, quando você está pousando, que o trem de pouso, que é aquela rodinha debaixo do avião, ela abre, a luz de emergência da porta, ela acende. E eu notei que das 2 vezes a luz não acendeu. Aí eu disse, das duas, uma. Ou a gente não chegou a baixar o suficiente para o trem de pouso sair, ou ele desceu e o trem de pouso não abriu. O que é pior do que qualquer tempestade que você possa imaginar. Porque se o trem de pouso não abre, a gente tem de protocolo 3 tentativas. Se na terceira você não conseguir que ele saia, na quarta você avisa todos os passageiros, que é uma emergência, e você vai pousar de barriga no chão e rasgar o avião todinho. Muito possivelmente... Alguém vai morrer, né? Alguém vai morrer, E aí, pronto. Então, quando foi na segunda vez, aí eu recebi a ligação do piloto. E aí ele me disse, sem pânico. Aí quando o piloto disse sem pânico, você já se desespera. Sem pânico, mas a gente está comprovando o trem de pouso não está saindo. E pelo protocolo da empresa, a gente vai tentar mais uma vez. Se por acaso essa vez não funcionar, a gente vai ter que avisar os passageiros, vamos preparar a cabine para um pouso de emergência e aí a gente vai pousar de barriga no chão. E eu, meu Deus do céu, eu vou lotado, assim, muita gente. E eu, meu Deus do céu... E aí, quando foi nessa terceira vez, ele disse, não avise a nenhum tripulante ainda. Só eu sabia. E eu ali assim, meu olho cheio d'água, eu parado, e uma tripulante japonesa na minha frente, assim, ela, você está bem? Eu disse, tô. Aconteceu alguma coisa? Eu disse, não aconteceu nada, tá tudo certo, eu tô com a dor de cabeça, é por isso, tal. Mas não era. É pressurização. Aí, na terceira vez, graças a Deus, foi se aproximando. Quando eu olhei que a luz de emergência estava, meu Deus, graças a Deus, o trem de pouso saiu, a gente conseguiu pousar. Então, assim, foi um desespero para mim. No período em que tu trabalhou como comissário, quando rolavam, não sei se chegou a rolar nesse período, algum acidente, vocês ficavam preocupados assim? Primeiro vem, será que é alguém conhecido? Né, algum amigo nosso. Primeiro, claro, a gente se preocupa se alguém se feriu, né? E aí, bom, ninguém se feriu, ou então alguém se feriu. Quem foi que se feriu? Foi algum tripulante? Foi, e aí a gente conhece, é próximo, né? É da empresa da gente. Tem toda uma preocupação. E você passa sei lá, no dia seguinte, quando acontecia alguma coisa assim, a gente ficava muito tenso. Eu vou te dizer que fora esse do pouso, teve foi uma bomba. Depois do 11 de setembro. Era só a suspeita ou era bomba mesmo? Então, essa era a história, né? Porque era uma suspeita. A gente chegou em Nova York, logo aonde? Nova York. Ali, bem tranquilo. É bem, né? Assim, a segurança lá é triplicada, porque depois dos ataques de 11 de setembro ficou uma loucura. E aí a gente entrou no voo na hora de vir embora para Dubai.
Aí quando eu entrei no voo, que a gente olhou, que eu fui no banheiro, tinha um papelzinho assim no espelho do banheiro, tem uma bomba a bordo. Menino, na hora eu comecei a gritar, tem uma bomba a bordo. Bom, aí para tirar todo mundo dentro do avião, e aí chamaram a polícia, o Bomb Squad, né, que é o esquadrão antibomba, e aí para eles verificarem, foi uma agonia, e descobriram no final que era uma brincadeira. Ninguém sabe, mas essa brincadeira rendeu 4 horas de aeroporto, o esquadrão antibomba, um prejuízo, os passageiros apavorados. E assim, eu não vou confessar que mesmo ele dizendo pra gente que era uma brincadeira, eu não entrei naquele avião confortável, não. Eu fui rezando da hora que a porta fechou até a hora de eu pousar, porque eu disse, a qualquer momento pode ser que aquilo ali não tenha sido uma brincadeira. E quando o esquadrão antibomba entrou, eu ainda disse, eu fiz, olha, se tiver uma bomba a bordo, é mais provável que a gente ache do que vocês. Aí ele riu, eu disse, não ria não, sabe por quê? Porque a gente conhece o avião de ponta a cabeça, a gente sabe todas as portas, todos os buracos do avião a gente sabe, vocês não sabem. E aí ele disse, não, então tu me faz o seguinte, vocês entram junto com a gente. Aí separaram 3 comerciais, a gente entrou junto com o esquadrão de bomba para poder olhar. Mas foi uma sensação horrorosa. Meu pai do céu. E a conclusão é que era uma brincadeira, né? Eu disse que brincadeira de mau gosto. De mau gosto é essa. Tu pretende ainda voltar a trabalhar com isso? Então pode contar todos os segredos pra gente, não pode? Pode revelar tudo pra gente. Eu quero saber, existe uma lenda aí que muita coisa rola na cabine do piloto, é verdade? Tem muita coisa. Porque assim, os pilotos, lógico, não é uma coisa que acontece todo dia, toda hora, mas em momentos, né, esporádicos, aleatórios, acontece. Umas festinhas por ali, né? Um negócio porque assim. sempre são 2. Então, por exemplo, quando é um voo muito longo, vão 4. Aí 2 vão dormir e 2 ficam lá dentro. Mas em alguns momentos, um sai para ir no banheiro, para comer, não sei o que lá. Então, assim, a gente escuta as coisas, entendeu? E a gente vê algumas movimentações assim, meio... Uma refeição que demora mais tempo. Um pouco mais, pois é. E aí você vê, porque eles têm uma opção... Pra gente entrar na cabine do piloto, a gente tem uma senha que a gente coloca e a gente coloca a cara na câmera. Depois da questão dos ataques, tudo isso mudou. E aí, assim, então até eles abrirem a porta, eles têm muito tempo, né? Então, algumas coisas... Dá pra se organizar, né? Dá tempo. E outra, ele abre se ele quiser. Né? Você bate, ele vai dizer, eita, nem ouvi. Uma sirene, né? Que não tem como não ouvir. E fora isso, os passageiros também são muito danadinhos, assim. Já pegasse alguma coisa? Já. Na verdade, eu fazia muita vista grossa, porque eu dizia, né? Desde que você não faça nada na frente de todo mundo para as crianças que estão por ali ver, e para mim, conseguir se esconda que eu finge que eu nem vi. Mas tinha muita situação. Vou deixar assim, realizar o fetiche aí, né? Desde que você não incomode os outros, eu, ficava de boa. Mas eu já tive que tirar, uma vez um voo para a Nigéria, tem muito chinês indo para a Nigéria e vice-versa, assim, porque eles têm muito negócio. E aí tinha uma chinesinha assim e um nigeriano. Uma chinesinha bem pequenininho, um nigeriano desse tamanho. E os dois sentados de um lado do outro, e chegou um ponto que era um voo durante o dia. E aí um tripulante fez, Rafa, tá acontecendo um problema ali. Eu disse, qual o problema? Não, vai lá ver. Quando eu cheguei, o nigeriano com a mão dentro da calça jeans da chinesinha, a chinesinha chegando assim. Eu disse, tire a mão daí. Tire a mão daí agora, porque a minha preocupação era criança, era aquela coisa toda que não podia. Mas quando eu era no banheiro, eu vou confessar que eu deixava. E voo noturno também era mais fácil. Mais fácil, E muitas vezes, assim, a gente apagava todas as luzes e muitas vezes eles colocavam os cobertores em cima deles por conta do frio. Né? E você via umas movimentações assim meio estranhas, eu também fingia que não via. Teve uma vez que a gente ia começar a servir café da manhã. Então, quando a gente vai servir café da manhã, que é um voo noturno, a gente começa a acender as luzes da cabine paulatinamente. Então, muitas vezes, eles não notam que aquilo ali está começando a clarear. E aí, do nada, eu com um carrinho, não cheguei assim, bom dia, vou querer omelete. A menina baixou o cobertor assim, olhou para minha cara vermelha, e ela, não vamos querer comer. E eu, meu Deus, aí tinha uma senhorinha assim do lado deles, eu disse, meu Deus do céu. Aí eu, né, algumas coisas acontecem. Acabasse com o ex-vídeo dela. Acabei. Da senhorinha. Foi, ela tava assim, né, eu não sei se ela estava curtindo ou desesperada, né, então, mas lembrando assim, na minha época e tal. Pus um fim na situação ali. E aí, como é que foi abandonar essa carreira, voltar da aula? Que experiência tu passou a levar pra...
Eu não sei nem se eu posso dizer que é sala de aula, mas o ambiente de aula, porque hoje tu dá aula online, Online né? só, é. Eu voltei para a sala de aula, quando eu voltei logo de imediato, eu voltei para as salas de aula e assim, foi... primeiro, sair foi uma coisa assim, muito intensa. Eu não vou dizer que foi triste, mas foi intenso porque assim, eu ia mudar, assim, minha vida ia mudar drasticamente novamente, né? Então, quando eu... Mas o que deu o boom foi quando eu comecei a entender qual era a mecânica que existia ali em Dubai, que aquilo me entristecia muito, né? Eu fui ficando muito triste com algumas coisas que eu ia vendo. E o cansaço corporal, aquela coisa toda. E teve um dia que eu estava voltando de um voo da Coreia do Sul e eu tive um piripaque que desmaiei. No meio do voo, tava com uma bandeja cheia de taça de champanhe, aquela coisa, derrubei tudo no chão, quebrou tudo e eu caí. E no que eu caí, eu desmaiei, me colocaram na cadeira, enfim, eu sei que eu acordei em Dubai, no hospital. E aí, quando eu acordei no hospital, que eu abri o olho, o médico disse, você quer que a gente contacte sua família para eles virem lhe buscar? E eu não tenho família aqui. Aí aquilo ali me... Porque eu disse, meu Deus, se eu morrer, se eu tivesse algum problema muito sério de saúde, como é que ia ser, né? Porque aí aquilo ali me clicou. Um mês depois dali, eu estava no Brasil. Caramba. E aí... toda uma mudança novamente. Foi muito difícil, assim. A comparação é inevitável, né? Como é que foi para você internalizar isso e falar assim, não, é melhor estar aqui... Ou você começou a colocar coisas na cabeça para justificar a sua vinda para cá? Eu coloquei muita coisa na minha cabeça para justificar a minha vinda para cá. Foi ótima a sua colocação. E eu, em alguns momentos, assim, quando as dificuldades vinham, eu pensava em voltar. Quer dizer, eu não gosto de lá, eu não gosto da profissão, mas entre estar lá e estar passando o que eu estou passando aqui, eu acho que eu prefiro voltar. Eu tive muita crise. Na verdade, eu até li sobre isso, assim, artigos científicos sobre retorno para o país de origem, depois de muito tempo fora. E eu vi que para você morar fora, você vai, com 6 meses você se adapta, para você voltar é 2 anos no seu país. E aí, realmente foi muito difícil. E assim... A questão da violência, porque a gente não tem noção. Eu não sei se você já teve a oportunidade de morar em outro lugar, mas assim, aqui a gente fica muito safo. É celular, é carteira, é tudo. A gente não usa óculos, a gente não bota relógio caro, e quando a gente tá no lugar, a gente tá sempre se preocupando e tal. Eu perdi isso. Porque eu morava em Dubai, a gente saía de madrugada com o laptop na mão, ou com celular, óculos caro, coisa, tudo que a gente tinha. Não era uma preocupação minha, nada disso. E quando eu cheguei aqui, na primeira semana, logo eu tive 2 tentativas de assalto, quase que roubavam meu carro, e minha mãe disse, você está no Brasil, você está em Recife, acorde. Né? E aí foi quando eu comecei a ver, poxa, eu não tenho liberdade. E aquilo ali foi me pegando de uma forma, assim, parece uma besteira, mas não é. Você saber que você não tem mais o seu direito de ir e vir respeitado, porque você pode ser assaltado, você pode ser roubado, você pode ser sequestrado, estuprado, 1000 coisas. E eu não tinha mais essa preocupação lá. Então isso para mim foi muito ruim quando eu voltei. Né? Mas a gente vai... Hoje em dia eu já estou de boa. E como é que tu utiliza a tua experiência fora do país dentro da tua aula? Como é que funciona isso? Para mim foi muito rico, porque hoje eu consigo dar aula e eu falo assim, gente, essa expressão aqui a gente usa nos Estados Unidos, mas na Inglaterra a gente fala outra, no Canadá a gente diz outra, em tal país a gente usa uma outra pronúncia, e em tal país você faz isso, em tal país você faz aquilo. Eu acho que isso é muito rico para quem está aprendendo, sabe? Porque muitas vezes o aluno pergunta, mas, sei lá, tal palavra, eu ouvi que é assim, eu ouvi que é assado, qual é o certo? E aí você chegar e você dizer isso para um aluno, dizer assim, não tem isso de certo e errado, mas nos Estados Unidos se fala desse jeito, pronuncia dessa forma, na Inglaterra já é outra situação, se pronuncia assim e tal, então não é que um é certo ou errado. Eu tenho um arcabouço muito grande de informação cultural, né, e de língua para falar. Né? Então, a melhor parte não, quando pergunta assim, mas como é que você sabe disso? Eu estive lá. Mas a maioria deles já sabe, né? Então você fica, e isso é muito rico, assim. Eu acho que até como eu estava conversando antes da gente começar, e aí é quando você aprende que você não sabe de nada, sabe? Porque... Era isso que eu ia te perguntar, assim, até desculpa cortando a tua resposta. Porque a gente aprende, vai pro curso, não sei o quê, tem uma certa vivência... vê os filmes, ouve música e acha que sabe se comunicar, né? Tipo, nível hard. Mas, na verdade, não é bem assim. Quando você vai para a prática e vai se comunicar, de fato, com alguém de fora do país, que às vezes é de outro país também, que está ali também tentando falar inglês, é uma dificuldade grande.
Eu peguei muito brasileiro em situação complicadíssima fora e, assim, graças a Deus eu estava junto para poder ajudar. Mas você vê que as pessoas às vezes saem daqui achando que abalam, né? E quando chega, realmente passa por muita dificuldade, porque cada lugar que você vai é uma pronúncia diferente, é um sotaque diferente, são palavras diferentes. É feito aqui no Brasil, você sai, aqui em Recife a gente diz certas coisas que em São Paulo a gente não fala. E a gente pronuncia palavras diferentes aqui e lá, e outra, às vezes uma comida que é de um jeito, lá de outro jeito. Imagine em outros países, né? Então, assim, você às vezes está acostumado aqui numa bolhazinha que você aprende, diz, porque nos Estados Unidos, tudo aqui é Estados Unidos. Mas o mundo não se resume aos Estados Unidos, né? Eu sempre digo para os meus alunos, você aprende inglês para você ser um cidadão do mundo. Onde eu chegava, eu me sentia muito privilegiado por saber falar inglês. Eu ia para a China, eu ia para o Sri Lanka, eu ia para a Austrália, eu ia para, sabe, a Coreia do Sul. Onde eu chegava, sempre tinha alguém que eu podia conversar inglês. Então, eu nunca me senti, tipo, desamparado em nenhum país, muito embora inglês não fosse a língua oficial, mas sempre tinha alguém que falava inglês para eu poder assim, fazer o que eu precisava fazer. Então, eu digo, você aprende inglês para vivenciar o mundo. Você não pode se fechar para Estados Unidos. Não, o mundo todo fala inglês. Você vai ver japonês falando inglês, tailandês falando inglês, australiano falando inglês, e todo mundo tem sotaque diferente. Então, isso abriu muito a minha cabeça, inclusive para o brasileiro, porque o brasileiro acha que ele fala ruim porque ele tem um sotaque brasileiro. Porque meu sotaque é muito forte. Gente, você vê um árabe falando inglês, I want to speak to you very, very good, my friend. E eles se comunicam, Joel são Santana, fluentes. História, né? Nível Joel Santana, né? E aí eu digo, você não tem que perder, porque o seu sotaque é a sua identidade. Agora, claro, você precisa se comunicar. Você conseguiu isso, tá ótimo. Agora, claro, se você quer aperfeiçoar, tudo existe em vários níveis. Mas para comunicação, por que você não pode ter nenhum sotaque brasileiro, né? Eu abri muito a minha mente em relação a isso. E aí hoje você dá aula principalmente para quem está fora do país. Exato. E como é que nasceu isso, assim, de onde partiu isso? Porque você falou que voltou para cá e voltou para a sala de aula, mas depois veio essa ideia de... Eu fiquei muito frustrado, porque eu voltei para a sala de aula e, por exemplo, eu não lembro agora em questão financeira, mas vamos pôr em números assim, ridículos, mas digamos que eu dava aula para uma turma e ganhava R$100. Certo? Uhum. Eu ganhava R$100, dava aula para 20 alunos. A escola ganhava 5 mil por mês e eu ganhava 100. E eu comecei a ganhar uma fama muito forte na escola, então assim, todos os alunos queriam fazer aula comigo, então minhas turmas eram cheias, né? Ou seja, eles ganhando 5 mil e eu 100, não faz sentido. E aí eu disse, não, eu vou começar a dar aula particular. E aí foi quando eu pedi demissão da escola e comecei a dar aula particular. Eu ia nas empresas, eu ia nas casas dos alunos e tudo, e para isso eu comprei uma bendita de uma moto. E aí, 3 meses depois, eu me acidentei e fiquei sem andar. Aí eu disse, meu Deus, isso era 2015. Eu disse, como é que eu vou trabalhar agora? Porque eu não tenho INSS, porque eu sou autônomo, e fiquei naquele desespero. Aí foi quando eu pensei, disse, poxa, eu posso tentar dar aula via Skype. Na época, hoje em dia, todo mundo faz aula online, tá tudo certo. Mas na época, ninguém queria. Todo mundo achava, não, de jeito nenhum, não quero, para mim não dá e tudo. E eu, sem poder andar, e precisava trabalhar, e eu comecei a tentar convencer os meus alunos. Vamos tentar fazer para você continuar, eu baixo o preço, aquela coisa toda. Então foi ali, e foi quando o Instagram começou a bombar em 2015. Já existia, mas assim, bombou mais em 2015, e eles permitiam 15 segundos de vídeo naquela época. Então eu fui o primeiro professor de inglês no Brasil, no Instagram, a fazer vídeos em 15 segundos, e a coisa começou a tomar uma proporção muito grande. Não dá nem para conjugar o verbo to be, né? Em 15 segundos. Mas eu fazia, eu me virava e eu conseguia. E aí, resultado, começou a criar, assim, muita gente me seguindo, e aí eu comecei a divulgar uma coisa que não era, às vezes assim, não, mas os alunos fazem aula comigo online todos os dias, e minha vida é assim, eu acordo de manhã às 7 horas da manhã e fico dando aula no computador para as pessoas que moram fora. Mentira, eu não tinha nenhum aluno. Mas era a minha chance, que eu digo, eu vou fazer isso porque alguém... Aí foi quando os brasileiros que moravam fora me viam falar inglês, viam que existia essa modalidade, disseram, poxa, vou tentar. Aí o pessoal começou, como é isso, Rafa? Eu disse, é muito, muito tranquilo. Eu comecei a imaginar como seria, e aí as pessoas começaram a me contactar. Então assim, o Instagram foi a mola propulsora do meu trabalho em 2015 por conta da minha situação de saúde. E aí de lá pra cá tu conseguiu manter, e veio a pandemia aí que você assim, tava anos luz à frente de quem começou. Exato, porque o pessoal fala, e a pandemia atrapalhou seu trabalho? Não, a pandemia acentuou o número de alunos que eu tenho, e aí pra mim foi, e também assim, como o meu público é de pessoas que moram fora, brasileiros que moram fora, então é diferente, sabe? Assim,
Aqui no Brasil as pessoas falam assim, eu preciso muito falar inglês, mas você precisa, mas você não fala. No seu trabalho você não fala. Você é mais assim, eu preciso porque pode ser que um dia eu precise. E brasileiro que mora fora, ele acorda de manhã, ele sai pra rua, ele precisa falar. Então ele tem noção da importância que isso é. E aí a mentalidade do brasileiro que mora fora para aprender é outra. Eles dão muito mais valor, muito mais importância e também estão dispostos a pagar muito melhor. E a própria imersão também acaba ajudando muito nesse processo. Exato. Né? Tá ali vivendo a língua é outra coisa. Aí minha vida mudou por conta disso tudo, por conta do acidente, por conta do Instagram. Né? Hoje em dia o algoritmo muda, tanta gente fica louco, ninguém consegue entender aquilo mais. Então assim, eu cheguei a ter quase 80 mil seguidores e depois foi mudando tudo. E sabe? E aí eu comecei a perder o fio da meada. Mas assim, como eu já estou estabilizado, eu relaxei, sabe? Mas... foi bem louco tudo isso. E hoje, como é que as pessoas fazem para poder te encontrar no Instagram? Teacher Rafa Moreira. Colocou lá, toda a rede social. Tem um canal no YouTube também, né, tem vídeos lá e tudo. Mas no dia a dia no Instagram mesmo. Ali eu estou sempre postando dicas, conversando um pouquinho com as pessoas e tudo, para estimular. Né? Acho que a minha vontade, depois que eu voltei, criou essa vontade de ajudar as pessoas para que elas entendam o quão importante o inglês é. Para você não ficar porque a cultura norte-americana. Não. É a sua possibilidade de comunicação com o mundo todo. Né? As pessoas hoje me procuram, poxa, eu queria tanto mudar de emprego. Tem tanta empresa europeia agora contratando brasileiros para trabalhar online. E qual é a única exigência? Inglês. Inglês. O seu conhecimento na sua área, área específica é inglês. E as pessoas não têm. E eu digo, poxa, se você conseguisse abrir a sua mente e visse que é importante, desse valor a isso, eu não sou formado. Não tenho graduação. Mas, pelo fato de eu ter inglês, a minha vida... Eu vou dizer para você que na minha vida o inglês foi muito mais importante do que qualquer nível superior. Bacana. Rafa, obrigado novamente pela tua presença. Foi massa. Imagina, eu que poder agradeço. ouvir um pouquinho da tua história aqui, dos teus causos, das situações vividas tanto em voos quanto em terra, pelos países que passou. E aí as pessoas que seguirem você acho que vão saber um pouquinho mais da tua história. Exato. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite e foi um prazer estar aqui. Massa, obrigado. Lembrando que esse episódio está disponível no YouTube, também está lá no Spotify. Basta seguir a gente, se inscreve no canal e ativa a notificação para ficar por dentro de tudo, de todas as novidades do Papo na Boa Vista. Um beijo grande e até o próximo.